Jornal A Tribuna e Tribuna Online nas eleições 2024. O assunto é o segundo turno na Serra. Aqui conosco o cientista político Tomás Tomasi e o colunista Eduardo Maia, do Jornal A Tribuna e da TV Tribuna. Prazer estar com você novamente, Tomás, depois da nossa live de domingo, acompanhando as eleições, e com o Eduardo. Foi uma ótima participação. Segundo turno agora, meu amigo Tomás, nós vamos falar sobre os apoios que vão ser dados aos candidatos. O Everson Meirelles, do PDT, e Pablo Muribeca, do Republicanos. A notícia do dia, Aldíficos Barcelos, do Progressista, ficou em cima do muro. Pois é. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Luciano, Eduardo. É sempre um prazer contribuir para essa conversa. A Serra, que é o segundo turno do Espírito Santo, ela tem um papel importante na grande vitória e também para o Estado, né? O Everson surpreendeu a todos nós, até mesmo aqui durante a transmissão que a gente estava fazendo, e acho que surpreendeu também todo o mercado político, né? A posição do Aldifas é uma surpresa também. Todos esperavam que ele fosse tomar um caminho, seja apoiar o Everson ou o Pablo Muribeca, qualquer que fosse esse caminho, seria natural para quem está dentro da política, mas ele surpreendeu. E por mais que ficar em cima do muro pareça uma neutralidade, demonstra um pouco do que ele pensa para a cidade, né? Eduardo, sim, a gente vê depois o Igor Elson, do PL, também dizer que não apoiaria nem o Pablo Muribeca e nem o Everson Meirelles. Qual é a dificuldade? Vamos explicar para os nossos ouvintes, que as pessoas às vezes não entendem. Não seria tão simples, escolho um lado que eu tenho mais afinidade e vou com ele. Não é tão simples assim. Não é tão simples porque existem relações partidárias aqui no Espírito Santo muito entranhadas. E a direita, principalmente ali pelo lado do PL, os integrantes do partido acreditam ou tendem a acreditar que a direita conservadora só pertence a eles. E aí desconsidera outras alas da direita, como o próprio Republicanos. Então isso gera um pouquinho de ruído. Aqui no estado a gente tem, já é sabido, já foi publicado, que os presidentes Eric Musso e Magno Malta, eles politicamente não se batem muito, tem alguns atritos ali no meio. Então, acontece isso. Só que o Cabo Cassoto do PL, né, que foi vice na chapa de Igor Elson, ele hoje divulgou um vídeo apoiando a candidatura de Pablo Muribeca. Então, ele fura essa bolha do PL, que inclusive foi recomendação do Magno Malta e do Valdemar Costa Neto não apoiarem ninguém, mas mesmo assim, em uma nota, eles deixaram uma brecha ali, falando que seria importante aí uma renovação na Serra. Então, nas entrelinhas ficou meio que entendido que os eleitores poderiam apoiar o Muribeca. E o Cabo Cassoto fez isso. Ele gravou um vídeo e vai apoiar Pablo Muribeca no segundo turno, apesar de que Igor Elson disse que não vai apoiar ninguém. E aí, Tomás, assim, como é que fica assim? Nós sabemos que nem sempre uma declaração de apoio ou uma negativa de apoio tem um efeito, pelo menos no Brasil, não sei como é que você poderia analisar isso. É tão assim, consistente a ponto do eleitor tomar uma decisão. Olha, eu digo vou votar em branco porque eu digo que não está apoiando ninguém. Não é assim que se processa. Como é que funciona esse apoio, o poder desse apoio ou não apoio? Eu tenho duas observações a fazer sobre esse ponto, tá? O primeiro é em relação à responsabilidade. Na minha visão, nós, como eleitores comuns, que não estamos dentro do processo eleitoral, a gente tem o direito de manifestar o nosso voto, seja ele apoiando A, num segundo turno, A, B, e uma terceira opção de anular o nosso voto numa manifestação de dizer assim, nenhum daqueles projetos me representa, então eu vou votar nulo, por exemplo, ou eu vou votar em branco. Já para quem participa do processo eleitoral, eu acho que existe uma responsabilidade com a cidade. E é isso que impacta um pouco mais, para mim, na visão do Aldifas. Para mim, na visão do Aldifas, ele deveria demonstrar um carinho maior pela cidade ao escolher um projeto, ao escolher aquele projeto que melhor representava, que melhor representa o futuro da Serra, né? Dentro das justificativas que o Aldifas deu na sua entrevista coletiva hoje, tá que ele não conhece o currículo dos dois. Mas ele conhece efetivamente, todo mundo sabe na Serra, a partir de agora, que cada um representa um determinado tipo de projeto. Então, assim, eu acredito que para quem participou do processo eleitoral com a votação expressiva que ele teve, mesmo ficando em terceiro lugar, pela história que ele tem com a Serra, sair do processo sem se manifestar é algo muito ruim. Diferente de Aldifas,
Vandinho Leite, do PSDB, resolveu, até sem esperar muito tempo, né, Eduardo, se manifestar e dizer que iria com Everson Meirelles. Para além disso, Vandinho não só quis manifestar o apoio numa nota ou algo do tipo, dando apenas uma indicação do que ia fazer, como ele foi lá no comitê, tirou foto, botou presencialmente, botou o adesivo no peito e falou assim, o caminho para a Serra é esse daqui. Então, assim, se a gente for analisar dentro do contexto da Serra, o Vandinho tomou um caminho. Se esse caminho vai ser vitorioso ou não, ele mostrou que ele pensa na cidade e mostrou que ele enxerga que aquele projeto é melhor do que o outro. E aí, politicamente, essa escolha do Vandinho também tem a ver com o governador Renato Casagrande, porque o projeto de Everson Meirelles e do Sérgio Vidigal é o projeto do governador Casagrande. Então o Vandinho está ali falando, talvez dando um aceno ao governador. Olha, estive do lado de lá, mas agora que o jogo fechou um pouquinho, tô com você, governador. Não esquece de mim. E isso tem quem fale que já possa ser um movimento vendo a próxima eleição na Assembleia Legislativa, que no começo de fevereiro o novo presidente vai ser eleito na Casa Legislativa. Vandinho é um deputado de muitos mandatos, um deputado atuante na Serra, e que olha para o seu futuro político a partir das eleições municipais também. Ele não fica parado apenas no processo eleitoral estadual, aquele que ele disputa, né? E efetivamente essa é uma oportunidade para quem está dentro do processo político, dentro de mandato, poder se manifestar. Ele com certeza, eu comungo muito dessa avaliação do Eduardo, ele está enxergando o seu futuro político para além da sua reeleição. Eu acho que Vandinho, mais uma vez, é um ator político que está há muitos mandatos, então a eleição não é um problema que ele vá tratar nesse momento, mas todo mundo que está na Assembleia agora tem que pensar no próximo ciclo que começa em fevereiro, né? A Assembleia tem uma particularidade, o ano legislativo da Assembleia ele começa em fevereiro. Só uma curiosidade, eu vou botar um asterisco aqui. Por exemplo, a gente comentou no domingo, durante a nossa live, que o vereador Anadelson se tornaria deputado estadual com a vitória de Lucas Escaramuça. Então, Anadelson tem a particularidade de poder votar no próximo presidente da Câmara de Vila Velha, assumir o mandato, ele renunciar a esse mandato e votar no próximo presidente da Assembleia. Então, Anadelson vai ter aí a faca e o queijo para poder fazer muita coisa no mandato dele. E talvez o doutor Hércules, né? Ele possa fazer a mesma coisa, que vai assumir como vereador em Vila Velha e pode ser que assuma também como deputado, caso o Pablo Muribeca vença as eleições na Serra, né, Tomás? Perfeito, é isso aí. E só falando um pouquinho mais do Aldifas, acho que cabe a gente lembrar que no primeiro turno ele chegou a falar que caso estivesse no segundo round, né, na segunda rodada de votação, poderia sim pedir votos ao Vidigal e ao Everson. E agora fica uma relação tanto quanto estranha quando ele fica em cima do muro. Poxa, talvez então ele serviria para ter o apoio do PDT, mas o PDT não serve para ter o apoio dele? É um pouco complicado essa questão. É importante, assim, eu acho que é importante essa questão do Aldifas tentar traduzir para o nosso ouvinte, as pessoas que estão nos acompanhando, qual é a dificuldade, a importância desse ato do Aldifas é grande, porque ele vem de uma rotação com o prefeito Sérgio Vidigal na Prefeitura da Serra. E nesse momento ele praticamente está dando um passo de saída, pelo menos a curto prazo, da política, pelo menos das eleições assim, que estão por vir, ou não, vai depender da posição dele. Mas qual é a dificuldade ideológica dele? Vamos tentar explicar isso para o nosso ouvinte. Não seria fácil, eu fico com esse, eu fico com aquele. Qual é a dificuldade ideológica, partidária, que está por trás dessa decisão do Aldifas? Eu digo ficar em cima do muro porque ele não escolheu ninguém, mas é uma decisão, ele fez uma opção política, né? Querendo ou não foi. Qual é a dificuldade ideológica dele se posicionar com o Muribeca ou com o Everson? Eu acho que tem algumas dificuldades nesse sentido. Primeiro, a gente precisa falar que republicanos e PP em alguns municípios caminham juntos. Em Vitória, por exemplo, foi a chapa vencedora. Lourenço Pasolini, republicanos, e Cris Amorini, do PP. Só que eu acredito que a decisão na Serra foi mais pessoal do Aldifas do que partidária, vindo do PP, vindo do deputado federal da Vitória. Porque o que eu imagino? Ele se viu numa posição entre escolher alguém que ele claramente tem atritos pessoais, como o Pablo Muribeca, e alguém que ele é rival há muito tempo e que, além disso, representa uma parcela ideológica que ele não representa. Ele está hoje num partido, que é o PP, que é mais à direita.
Então eu acho que ele ficou um pouco preso nesse meio aí. Poxa, do outro lado tem um PDT e de um outro lado tem um cara que eu não sou não tenho muitas amizades. Então ficou uma situação bem complicada para ele nesses dois sentidos. Só para reforçar um pouco do que o Eduardo falou, PP e Republicanos, no principal projeto do Republicanos, a joia da coroa, nós podemos dizer assim, que a Vitória, caminharam juntos e muito juntos, e o PP foi extremamente importante para os Republicanos. Já em Guarapari, eles disputaram, né? Republicanos, o Rodrigo venceu, Zé Preto, o deputado Zé Preto, que foi candidato pelo PP. Em Vila Velha, eles caminharam juntos. Eles estiveram na mesma coligação de Arnaldinho Borgo, né? Então, assim, só para reforçar a avaliação do Eduardo. Para além disso, a questão ligada à ideologia, eu acho que para o Aldifas não seria um grande problema. Aldifas até outro dia atrás estava num partido voltado mais à esquerda. E hoje ele está no PP se posicionando e fincando bandeira numa posição um pouco mais à direita. Então eu acho que a questão do Aldifas não é uma questão ideológica. Como você mesmo disse, Luciano, eu acho que é uma questão de tomada de decisão particular dele, que deve ser respeitado por todos, e que a gente só faz uma análise a partir do olhar de que Aldifas, ao fim do seu ciclo de 8 anos dos últimos mandatos de prefeito, não conseguiu eleger o seu sucessor. Então é uma primeira derrota. Depois ele disputa uma eleição para governador e vai muito mal, e o projeto político dele não ganhou força ou não engrossou o caldo por conta de uma derrota no processo eleitoral estadual, e ele disputa a eleição com pesquisas que diziam que ele estava cravado no segundo turno. Por sorte, nós não cravamos durante a nossa live nos 15 minutos antes que a gente entrou. Dissemos que seria provável, né? Mas... A probabilidade era grande, mas a gente não cravou, né, Eduardo? Mas não. se o Jorge tivesse perguntado pra gente, a gente provavelmente teria cravado. E ele não foi sequer ao segundo turno. Então, assim, me parece uma estrela em queda. Uma estrela em queda. E que, como ato que poderia representar talvez um gesto de sobrevivência, apoiar um projeto político com um olhar para a cidade, ele decide sentar em cima do muro. Mas geralmente, Tomás, como você falou, quando essas estrelas estão em quedas, elas geralmente ficam perdidas no jogo, perdidas no tabuleiro. Verdade. Como você falou, ele era da Rede Sustentabilidade, Isso. foi prefeito pela Rede Sustentabilidade, só que em 2022 ele disputa contra o governador Renato Casagrande, claramente com posicionamento mais centro-esquerda do PSB, já fincando a bandeira mais à direita. Ele tenta vir para o governador Renato Casagrande com um diálogo mais bolsonarista, digamos assim. E talvez isso possa ter atrapalhado ele na Serra também. Talvez as pessoas ainda lembrem do que ele acusava o governador Renato Casagrande nos debates, da forma como ele pegava um pouco pesado com o governador, com esse discurso um pouco mais ideológico à direita, né? Talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho. São as cicatrizes que a gente falava na live, né? As cicatrizes das declarações políticas. Agora, eu queria falar rapidamente, nosso tempo nos permite, sobre a estratégia de Everson Meirelles e de Pablo Muribeca. Do ponto de vista deles, que falta que faz? Não faz falta nenhuma? Se esforçaram, será? Ou não houve nenhum esforço de contato? Qual é a visão dos dois em relação a essa posição da Aldífax? Olha, eu primeiro... Eu não tenho dúvida que deve ter havido esforço de ambas as partes para angariar apoio, né? Tanto que Vandinho estava lá e fizeram questão de tirar foto e manifestar, porque a imagem, para vocês que são jornalistas, fala muito mais do que as palavras, né? Então, assim, a imagem de Vandinho mostra ali um apoio claro, um apoio do PSDB, e por mais que a Serra, a gente brincou na live que a Serra é um grande fla-flu, uma grande disputa de bandeiras e de camisas, o apoio de Vandinho, sem dúvida nenhuma, é um apoio importante para o Everson, ele vai contribuir para o processo eleitoral. Para além disso, eu acho que também chegou o apoio do Roberto Carlos, por mais que não tenha sido uma votação tão expressiva como foi a de Aldifas, é um personagem da cidade, que tem identidade com a cidade, já foi deputado estadual, tem história com a Serra e que se manifesta favorável ao Everson e que provavelmente vai caminhar com ele. E o voto petista, a gente pode lembrar disso, é muito ideológico, né? Então, quando o Roberto Carlos fala, poxa, a gente vai com esse candidato, é bem garantido de que a porcentagem do Roberto Carlos seja transferida, de fato, a quem ele está apoiando. Exato.
Eu tenho uma visão que Vitória, por exemplo, se a gente pudesse imaginar um segundo turno em Vitória, a gente teria esse tipo de apoio muito mais em blocos consolidados, né? Eu não acredito que o eleitor do Capitão Assunção votaria em João Coser, por exemplo, num provável segundo turno. Vamos supor que fosse com Luiz Paulo esse segundo turno. Talvez o eleitor de Capitão Assunção preferisse votar em Luiz Paulo, né? A gente não tem como saber isso, mas seriam blocos mais bem definidos e que a gente poderia fazer uma verdadeira aposta. Na Serra, não. Na Serra, eu acho que tem uma identidade um pouco maior. Não tem televisão na Serra, não vai ter um segundo turno com televisão. Mas olha, Luciano, tem algo que é importante dizer. Eu tenho certeza que muitos atores políticos de fora da Serra vão participar do processo eleitoral da Serra nesse segundo turno, porque a gente não tem um segundo turno em outro município. Esse vai ser o único município que vai ter segundo turno. Para o projeto político do governador Renato Casagrande, é fundamental que o Everson vença. Isso. Então, o próprio governador muito provavelmente vai estar presente na eleição, e a gente já vem falando, é uma coisa que eu percebi em pesquisas de consumo interno e percebi também no resultado eleitoral, que a presença do governo do estado tem uma força muito grande, porque o eleitor na eleição municipal, ele quer discutir os problemas da sua cidade. Ele não está preocupado em discutir problemas e questões ideológicas. Esse tipo de debate ele fica muito para os cargos de deputado federal, senador, quando você discute, por exemplo, a política de forma nacional. E aí, se o governador, que já estava no projeto do Everson, conseguiu dar aquele empurrãozinho final para que ele fosse para o segundo turno, inclusive como mais votado, se o governador faz um telefonema e chama aliados, prefeitos, né, por exemplo, de outros municípios, e esses prefeitos se dirigem à Serra para caminhar com o Everson, a chance de o Everson ter uma votação ainda maior é grande. Porque as gestões, por exemplo, de Euclério Sampaio, de Arnaldinho Borgo, que são bem avaliadas em seus municípios, também repercutem na Serra, por exemplo. O serrano talvez pense, poxa, realmente a gente queria uma gestão assim, uma gestão com o governador, uma gestão mais jovem. Pode ser que o Everson consiga esse eleitorado, chamando para o jovem, para a questão de jovialidade mesmo, de disposição. Pode ser que ele saia bem nessa. Eduardo, vou te dar o exemplo de como é importante a presença, às vezes, de atores que estão fora do processo eleitoral e que foi preponderante para algumas vitórias. Por exemplo, a de Rodrigo Borges em Guarapari. Quando você percebe que Lorenzo Pasolini fez vídeo, caminhou com Rodrigo Borges em Guarapari, você percebe que o eleitor queria também aquele tipo de perfil. Nós estamos falando de pessoas jovens, com liderança bem consolidada e forte. Isso foi preponderante para uma vitória, por exemplo, de Rodrigo Borges sobre Zé Preto, que foi de 3%. 3% que em Guarapari representou 1.800 votos. Algo que a gente pode falar que é próximo de um vereador. Os 3 mais votados de Guarapari tiveram em torno de 1.500 votos, por exemplo. Então, assim, esse tipo de participação vai ser, na minha visão, bem importante para o Everson no segundo turno. Perfeito. Eu acho que essa foi uma avaliações importantes sobre a Serra. Eu queria mais algum comentário sobre a Serra? Não. Eu acho que eu queria fazer rapidamente, aproveitar a expertise aqui do nosso cientista político, do colunista, para posicionar rapidamente o nosso ouvinte sobre os próximos passos em relação às eleições nas câmaras de vereadores, o reparte de poder nas câmaras de vereadores. Em primeiro lugar, Tomás, como é que é o trâmite agora para a eleição dos presidentes das câmaras de vereadores? Olha, sob a perspectiva da análise da ciência política, a eleição de Câmara de Vereadores de Parlamento ela é muito interessante. Porque, por exemplo, em Vitória nós temos 21 vereadores nessa próxima legislatura. São 21 pessoas que têm a possibilidade de se tornar presidente da Câmara. E um par tem que escolher o outro. Então é uma eleição muito sui generis, muito particular e que envolve a disputa de muito poder. Nós estamos falando no orçamento, Eduardo, a gente estava conversando sobre isso, na casa de entre 49 milhões e 69 milhões, não é isso? Por exemplo, na Câmara de Vitória. Para além disso, o nível de representatividade que tem uma Câmara de Vereadores da capital do estado do Espírito Santo. A eleição se dá da seguinte forma, Camila Valadão, que foi a mais votada... Carla Cosi.
perdão para Carla, a Carla Coser, que foi a mais bem votada nessa eleição, com mais de 7 mil votos, ela assume a presidência para dar posse ao prefeito, então aí vai ser um momento... fica para o Eduardo fazer Curioso. esse comentário. Ela dá posse ao prefeito e em seguida abre-se a sessão para que seja eleito a próxima mesa diretora, né? A dinâmica particular disso é que a decisão ela já vai praticamente encaminhada, né? Fica mais fácil quando você tem, e fica mais fácil, parece mais pacífico, até onde eu já acompanhei, quando você tem uma Câmara mais reduzida. Uma Câmara um pouco mais dilatada, como de 21 vereadores, ela é uma Câmara que você tem mais poder sendo disputado e mais gente tendo que ser alocada. E aí, na nossa live, eu botei a minha mão para queimar na frigideira, eu boto aqui de novo. Se o Luciano me fizer e o Eduardo me fizer a pergunta se eu sou contra ou a favor o aumento, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores, como foi a de Vitória, eu sou totalmente a favor. Porque aumenta o número de representatividade e eu te trago um outro contexto, são dois contextos. Além do aumento da representatividade, você tem uma forma em que o prefeito ele fica dentro do sistema de pesos e contrapesos mais bem controlado. Por quê? Porque ele tem que dialogar com um número maior de vereadores. Quando você tem uma Câmara mais reduzida, fica fácil de atrair a sua situação e você fica ali com uma Câmara pacificada. Fica muito confortável, né, Tomás? Extremamente Isso é ruim para a cidade. Exatamente. A gente tem sempre que lembrar que o parlamento é o lugar das discussões, do debate, tratado dentro do respeito, dentro do decoro, mas ali é um lugar que as conversas têm que ser acaloradas. É esse o ambiente do parlamento. Por isso que a eleição ela é proporcional. Por isso que é uma eleição onde as pessoas, as pessoas com menos votos, elas chegam ao parlamento. Por exemplo, o MDB elegeu um vereador com 1.500 votos. Não teve acima dele o João Flávio. Em Vitória, estamos falando, acima do João Flávio em Vitória, não teve nenhum outro vereador que ficou abaixo de 2.300 votos. Então, assim, ali você tem uma representação proporcional que serve para reservar todo tipo de ideia, de ideologia e de debate, até mesmo as segmentações, né? Então, assim, vai ser uma Câmara em que a gente vai ter que ver uma dinâmica diferente. Apesar disso tudo, tem algo que não pode acontecer na dilatação das câmaras. O aumento do duodécimo. Isso não pode acontecer. Isso não dá para admitir que a Câmara vai querer pedir mais recurso para poder aumentar o seu trabalho, sendo que, em verdade, né, vocês que estão cobrindo há muito tempo Câmara de Vereadores, a gente está cheio de presidente de Câmara que vive devolvendo dinheiro e, sobretudo, a gente tem que pensar o parlamento local e municipal como uma coisa quase que comunitária, em que ele deveria ter menos estrutura e ele deveria ter mais participação popular para ele estar perto das pessoas. É isso, mas assim, na prática, na verdade, os vereadores, eles querem que haja esse aumento, até porque a sede da Câmara de Vitória hoje, ela é muito antiga, né, Tomás? Precária. Se eu não me engano, a construção é da década de 70. E o que corre internamente é que precisaria ter esse aumento, um pouco mais de dinheiro, para que haja uma reforma mais significativa nos prédios. Na legislatura passada, aliás, nessa legislatura que já está se encerrando, não foi uma, não foram duas vezes que a sessão precisou ser encerrada antes por conta do ar-condicionado. Eu lembro que o presidente Leandro Piquet autorizava os pares a ficarem sem o blazer por causa do calor. Então, internamente, se houver de fato essa diminuição de dinheiro, de verba, né, para ficar mais fácil para entender, os vereadores, pelo que eu soube, não vão ficar muito felizes com isso, não. Pois é, derivamos da eleição para opiniões sobre o tamanho do Poder Legislativo Municipal. Então eu quero agradecer agora a presença do Tomás Tomasi aqui conosco. Considerações finais, meu amigo? Considerações finais é que na Serra a gente tem uma eleição que por enquanto a gente não tem como aferir nenhum tipo de temperatura de como ela está caminhando, mas uma eleição que parece que o Everson começou acelerado, digamos assim. Se fosse um carro de Fórmula 1, eu acho que ele passou dois dos líderes da corrida e passou com energia. O botão de push está apertado e continua apertado na minha visão até agora. Eduardo, considerações finais? Concordo. Acho que que vai chamar grande atenção aqui no Espírito Santo vai ser ainda esse segundo turno na Serra. Depois ainda, como a gente conversou, vai ter eleição na Assembleia,
vai ter essas eleições nas câmaras. Só que o peso da Serra é muito importante. E a gente vai ver não só a disputa de Everson e de Pablo Muribeca, mas também das pessoas que estarão em volta, dos cabos eleitorais, de quem vai estar lá apoiando, de governador Renato Casagrande de um lado, de Arnaldinho Borgo de um lado, enquanto do outro vai ter, por exemplo, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que declaradamente apoia Pablo Muribeca. Então a gente vai ter um pouquinho desse desenho ainda na Serra. Nesse desenho, entre os projetos políticos para as próximas eleições estaduais. Que já acontecem daqui a um tempinho, né? As eleições estaduais e também as eleições para a mesa diretora da Assembleia. Como a gente falou aqui, tem gente já de olho lá. Vandinho Leite, próprio Marcelo Santos, né? Exato. Então, para quem gosta de política, o prato está cheio, vai ser bem servido. E eu queria agradecer a presença do Tomás e do Eduardo. E fique com a gente, acompanhe nossas lives, nossos podcasts sobre as eleições. Jornal A Tribuna e Tribuna Online nas eleições 2024.